Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Nós estamos hoje aqui, mais uma vez, para estudar um pouquinho mais, compartilhar um pouco mais a respeito da Bíblia. E antes de apresentar as pessoas que estão aqui conosco, quero saber se você já nos segue no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Você já curtiu, já ativou o sininho para receber as notificações? Se não fez isso ainda dá tempo. Corre lá, compartilha com seus amigos, passe para aqueles queridos que precisam aprender um pouquinho mais, que precisam conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus e que dessa forma nós possamos também abreviar a volta dele. Antes de apresentar os nossos convidados, nós estamos aqui para o Estudo Central, como você já sabe. Neste período, nesse trimestre, nós estamos estudando a respeito morte, vida e eternidade. Nós seguimos aqui um guia de estudos. Se você ainda não conhece, está aqui o guia. Você também pode baixar essas lições no site da Casa Publicadora Brasileira e também pode adquirir de forma física para estar acompanhando. Essa semana nós estamos falando aqui do 9º tema a respeito da vida, morte e eternidade. E o tema dessa semana tem como título Passagens Bíblicas Controversas. Será que existem passagens bíblicas que se contradizem, que dizem coisas que não são exatamente aquilo que a gente entende ao ler a primeira vez? É isso que nós vamos ver já já. Mas antes disso, eu queria mandar um alô para aquelas pessoas que estão constantemente nos acompanhando, que mandaram um recadinho. Temos aqui hoje um abraço especial para a Edna Thieme, para a Jurema dos Santos, e para o Tiago Godoy, que é de Jaboticabal e tem acompanhado, comentado nas nossas lições. Se você não fez isso ainda, dá tempo de fazer, não esqueça. Bom, hoje eu tenho aqui comigo, tenho a honra de ter 2 pastores aqui hoje, para que nós possamos compartilhar um pouquinho mais da lição. O pastor Osmar, pastor aqui da Igreja Central de Sorocaba, seja bem-vindo. Olá, Dani, é um privilégio estar aqui com você novamente. E você que está aí conectado conosco, muito obrigado por sua audiência. Não deixa de compartilhar esse link e também de ativar o sininho, deixar também o seu like, fortalecendo esse canal de estudo da Bíblia. É um prazer estar com você novamente. E temos também o pastor Tiago Monteiro, ele é pastor aqui na nossa região, Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui. Uma alegria, Dani, principalmente vermos, colocarmos em prática aquilo que vamos estudar na lição, né? Algo tão essencial para a nossa vida, principalmente para o nosso semelhante. Com certeza. Para iniciarmos então propriamente dito, pastor Osmar pode orar por nós? Vamos orar sim. Senhor Deus, muito obrigado por termos mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Amém. Sem o Senhor, nós não vamos compreendê-la. Por isso pedimos que o Senhor, Deus Espírito Santo, abra nossa mente, nos dê entendimento e também forças e coragem para colocar estas grandes verdades bíblicas em prática em nossa vida. Amém. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei antes, o nosso tema é Passagens Bíblicas Controversas. É a 9ª lição que nós estamos estudando hoje e teremos aí a sequência durante a semana. Pastor Osmar, é verdade que dentro da Bíblia a gente pode encontrar esses textos controversos? Isso a gente lê e não pode interpretar de forma literal o que aquilo está querendo dizer, ou isso não é bem assim que acontece? Dani, e você também que está me assistindo, eu não sei qual o seu credo religioso, então antes de começarmos esse estudo, que para mim é um dos mais importantes, nós queremos dizer que não estamos aqui para condenar a sua crença, a sua doutrina, o seu credo religioso, a igreja que você frequenta, o seu pastor. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui no ambiente do estudo central para aprofundar os nossos conhecimentos acerca dessas doutrinas que parecem ser controversas. Mas, na verdade, quando a gente começar a comparar estas doutrinas com outras passagens bíblicas, elas vão ficar muito claras. A Bíblia, ela não tem assuntos que vão ser controvertidos. A Bíblia, ela precisa ser estudada completamente. Talvez seja essa, Dani, a dificuldade que alguns têm. A Bíblia não pode apontar e aprovar uma doutrina com base em um único versículo, em uma única história. A Bíblia, ela traz tanto o Novo como o Antigo Testamentos, uma completude do assunto. Então, é muito importante que nós não passemos por alto um assunto e, em cima desse assunto, coloquemos fundamentos sobre areia.
e vamos acabar tendo dificuldades um pouco mais para frente, quando nos confrontarmos com outras passagens que vão trazer mais clareza sobre o assunto. Então, por isso que é muito importante a gente não ler a Bíblia de forma superficial, né? E estudá-la de uma forma que a gente compare os textos, entenda todo o contexto que está ali, para que a gente possa realmente entender aquilo que ela quer nos dizer, né? E um desses assuntos que desperta muito essa questão, há muita discussão, é a respeito da imortalidade da alma. Né? É um assunto muito discutido, ponto de divergência em algumas denominações, inclusive, né? Mas a Bíblia, com certeza, tem esclarecimentos, é clara também em relação a isso. Alguns teólogos, alguns estudiosos, né? Eles colocam, citam alguns textos, algumas passagens bíblicas para afirmar a questão da imortalidade da alma. E nós vamos hoje ver aqui alguns textos que não querem dizer isso se forem estudados de forma correta, fazendo as correlações necessárias, né? Então, o primeiro desses textos, se formos acompanhar aqui, está em Lucas 16, de 19 a 31, que consta a história, uma parábola, né, a respeito do rico e o Lázaro. O que o pastor poderia nos falar a respeito dessa história e como que ela vai nos desmistificar ou trazer a real verdade em relação à questão da imortalidade ou mortalidade da alma? A lição ela deixa claro que alguns estudiosos, principalmente ali Lucas, né, o autor desses versículos que fala sobre Lázaro, né, e fala também sobre o contexto, ele deixa de maneira, ele mostra de maneira, talvez demonstre de uma maneira literal, né, mas a lição deixa bem claro que pode ter algumas conclusões, algumas pessoas podem ter algumas conclusões antibíblicas, ou até mesmo iria à contradição, né, de algumas culturas da sua época. Então, a primeira pergunta que a lição deixa bem claro é por que essa história não é uma descrição literal da vida após a morte? Eu acho que se a gente for falar da história do rico e o Lázaro aqui, o tempo vai passar bem rápido, mas a lição deixa bem claro o seguinte, que o relato da parábola ensina que, primeiro, essa história ela tem um status e um reconhecimento social no presente e não nos critérios de uma recompensa futura. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não pode ser revertido na vida após a morte. Então, nesse contexto do rico e o Lázaro, o autor ele deixa bem claro esses dois, nos ensina esses dois status, esses dois focos, né? Então, na minha vida espiritual, eu posso ter certeza que não existe incoerências na palavra de Deus. Existe a gente estudar um pouco, ver, analisar. Existe até mesmo estudiosos, teólogos, né, inspirados, que forem em busca de mais conhecimento que a gente pode buscar. Então... Uma coisa também que a gente vê é que não é nem uma questão de grego, é uma questão de português, né? Porque diz a Bíblia que Jesus narrou uma parábola. E o que é parábola? Então, muitos encaram a parábola como uma história real, que o rico realmente existia, que Lázaro realmente existiu. Mas a parábola é uma história fictícia utilizada para expressar uma grande verdade. Então, muitos se prendem tanto na história fictícia que acabam, Dani, passando pela verdade. Então, Jesus está falando para judeus, para fariseus e para publicanos também. É uma forma de Jesus trazer de uma forma mais clara para as pessoas ali, né, que conviviam, as parábolas, e trazia muitas coisas da realidade das pessoas para ensinar algumas lições que não eram aquelas literais. Exatamente. Né? E aí alguns se pararam na ficção e até estabeleceram provas de discipulado em sua denominação religiosa com base nisso aqui. Alguns exemplos da não literalidade dessa parábola que você pode ver. Jesus não fala que a pessoa que morre vai para o céu. Ele não usa a palavra céu, ele usa seio de Abraão. Outra coisa é que se você for levar literalmente, geograficamente, o céu e o inferno, eles estão muito próximos, porque na parábola, o rico que está no inferno, ele pede para que Lázaro estique a mão e toque a boca com água. Então, que proximidade é essa? Você já imaginou?
estamos salvos no céu transformado, a terra renovada, e aqueles que deles alguns são nossos familiares que não aceitaram Cristo e vão se perder, eles vão ficar porque acreditamos, quem crê nisso acredita que a alma não morre, que há uma entidade transparente, consciente, que não morre, então o pecador também vai viver eternamente. Então a vida eterna não é só para aqueles que aceitam Cristo, a vida eterna também é para os que não aceitam Cristo. Isso não coaduna com o pensamento bíblico. Então imagina você tentando dormir numa nova terra transformada e pessoas gemendo e gritando a noite toda. E muitas vezes seus conhecidos Conhecidos, ali, familiares, amigos. Então não podemos levar esta parábola como algo literal. Jesus queria apenas dizer que precisamos nos preocupar, sim, com a vida que levamos aos pés dele. Por quê? Porque aquele que foi difamado, aquele que viveu em miséria, acaba herdando a vida eterna. E aqueles que pensavam tê-la vão perder. Então Jesus traz essa parábola para nos expressar uma grande verdade de que nós precisamos nos relacionar, assim como ele começa dizendo no verso para memorizar, em João 5,39. É com os fariseus mesmo que ele está propondo essa parábola, que ele vai dizer: examinais as Escrituras, porque vós mesmos julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E no verso 40 do mesmo capítulo 5, ele vai dizer: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus está conversando com pessoas que pensam estarem próximas de Deus, mas que estão fora da Bíblia. E eu posso estar falando com alguém que está fiel, com a Bíblia debaixo do braço, você vai para a igreja, porém você não está aprofundando os seus conhecimentos na palavra de Deus. Essa é uma grande advertência para nós. Tá certo. E ainda no livro de Lucas, há um outro texto também focado nessa questão da imortalidade da alma, quando Jesus está sendo crucificado, né? E o ladrão que está junto com ele acaba falando para ele, né? E Jesus responde, na verdade: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então há uma outra discussão em relação a isso. Jesus está indo para o paraíso naquele momento, está levando o ladrão junto com ele, não é naquele momento, falta vírgulas ali no texto. A gente sabe que as traduções também, né, não são literais da forma com que o original foi escrito e o que ele queria dizer em relação àquilo ali. Como que a gente pode, então, em relação, né, com esse estudo mais aprofundado, também entender que esse texto também não nos leva a crer nessa questão da imortalidade da alma? Quando você continua lendo e você vê Lucas, Mateus, Marcos, João terminarem o ministério de Cristo com sua morte e ressurreição, você vai perceber que Jesus não foi para o céu naquele dia. No próprio livro de Mateus ele fala: Maria não me toque no domingo de manhã, quando ela vai ao templo, porque ainda não subi aos céus. Diga aos meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai. Então, se Jesus era domingo e Jesus não tinha ido, como é que na sexta-feira ele foi? Percebeu aí isso? Então Jesus não podia ter dito da forma como é transliterado, traduzido para a sua Bíblia: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. Uma vírgula faz muita diferença. Jesus estava apenas afirmando para aquela pessoa que estava ali, o ladrão, que é chamado de bom ladrão, Dimas, que ele garantiria, quando voltasse, a salvação. Em verdade, eu te garanto hoje, você, apesar de ser ladrão, a minha graça vai cobrir, a minha misericórdia vai te cobrir, porque você me aceitou, você vai comigo, quando eu voltar, eu vou lhe buscar, como ele também afirmou em João 14, de 1 a 3, eu vou preparar-vos o lugar e volto para buscar vocês. Então, se a gente não tiver uma vírgula aí, nós vamos ter um problema sério, porque hoje Jesus mentiu, ele não foi na sexta-feira. Então, se ele não foi, ele deveria estar falando outra coisa. Ele estava garantindo a salvação para aquele homem quando ele viesse na sua glória. Então, aí a gente vê que um texto, um pedaço de um texto, né,
sem ler o todo e ver a continuidade, como o pastor falou, ler o restante dos evangelhos, você já consegue tirar as suas conclusões do que você quiser, na verdade. Né? Então, há muitas interpretações que a gente vê na Bíblia, porque as pessoas não se aprofundam naquilo ali e acabam... para mim já está boa essa verdade. Eu gostei dessa parte da história, isso me interessa, então eu paro por ali. Né? E, na verdade, não é dessa forma que nós devemos estudar. Né? E sabe, Dani, Jesus, no seu contexto, quando ele esteve nessa terra, ele não omitiu nenhuma palavra, ele não omitiu em suas parábolas ou até mesmo no conceito, falando com as pessoas. Jesus, muitas vezes, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas ele falava aquilo que era necessário elas ouvirem. E quando a gente diz, né, quando a gente vê esses versículos em que talvez muitos, né, de maneira equivocada, até tentam explicar de outras maneiras, mas a gente tem que procurar estudar a palavra de Deus e não somente procurar estudar, mas pedir sabedoria para nós colocarmos em prática na nossa vida. Porque tudo que nós estamos lendo, estudando aqui, não é apenas para a gente crescer, reconhecimento, mas é para colocar em prática, né? Então, quem dera com esse texto que a gente acabou de ver aqui hoje, né, quando o próprio pastor falou, né, em suma, Jesus estava prometendo a ele, então ali que um dia ele receberia a vida eterna. Então, talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, essa é uma promessa. É uma promessa que é tão feita, foi feita para aquele ladrão da cruz, mas é feita para nós também. Porque se ele prometeu para aquele ladrão que fez praticamente tudo errado aos olhos humanos, talvez você, em algum momento, talvez tenha feito tudo errado na sua vida, mas se você se reconciliar, se você pedir perdão, se você reconhecer hoje Jesus na sua vida e tomar uma decisão, aquela promessa que foi feita é para você também. Então isso é maravilhoso. Quão gostoso é saber disso, né? Sim. Ter essa esperança e podermos seguir mesmo diante dos desafios, das dificuldades, mas tendo a certeza que temos essa promessa que Deus, né, vai nos buscar e estaremos com Ele no paraíso. Amém. Né? Bom, ainda temos mais alguns textos aí para tirarmos essas questões controversas. Continuando aqui agora um pouquinho, saindo um pouquinho dos evangelhos, indo um pouquinho mais ali na questão de Paulo, tem aqui, partir e estar com Cristo. Então, tem o contexto do livro de Filipenses, Tessalonicenses, que Paulo esperava estar com Cristo em Filipenses e depois estar com o Senhor. Mas ele queria partir e estar com Cristo. Em que momento isso era possível as duas coisas ao mesmo tempo? Em que situação Paulo também colocou esse texto para ele ter o sentido correto? O próprio Paulo vai dizer um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando a gente pega a Bíblia como um todo, como Jesus diz, examinar as Escrituras, buscando ter delas a vida eterna, as coisas ficam mais fáceis. Mas se eu pego fragmentos, eles servem como ganchos. Foi a primeira pergunta que você me fez. Servem como ganchos para que eu pendure as minhas dúvidas. Porque eu não conheço todo o escopo bíblico, então fico pegando pedaços da Bíblia e vou montando um quebra-cabeça. Não funciona assim. Então, o que Paulo está querendo dizer? Se eu já tenho uma base de imortalidade da alma, que é contrária ao pensamento bíblico, aí vai aparecendo vários ganchos, percebeu? No rico e Lázaro, no ladrão que morreu e foi espírito para o céu, consciente. O Paulo que está dizendo, olha, eu vou morrer e vou para o céu, porque a minha pré-concepção, a minha premissa está errada. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo apenas está querendo dizer, como ele disse, o viver é Cristo, morrer é lucro, que para ele a morte seria um grande benefício de descansar das suas obras. A Bíblia diz assim, bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, veja, Paulo está dizendo, se eu morresse hoje, eu estaria descansando e Cristo voltaria, porque a morte é inconsciente, não há consciência na morte, ele voltaria para me despertar e eu estaria no futuro com ele. Então, Paulo não está falando numa questão de tempo. A Bíblia não está preocupada aqui numa questão de tempo. Eu vou partir, vou morrer e estarei com Cristo não imediatamente, quando ele vier. Então, a Bíblia não está preocupada com o tempo. Como a morte é um sono, então, na verdade, eu vou dormir e quando abrir os voltar. olhos. Passaram quantos anos passaram ali, eu vou estar com Cristo, porque eu vou acordar ali e estar com Ele. E que maravilhoso isso, né? Para as pessoas que hoje, no nosso contexto,
descansam no Senhor, descansaram no Senhor. Porque a maravilhosa graça que eu tenho, que eu sinto e que eu vejo na palavra de Deus, é quando eu percebo uma pessoa, um ente querido, que talvez, assim como eu, teve a oportunidade de conhecer a Cristo, viveu as suas obras, fez a sua parte, né? Teve a oportunidade nessa terra de reconhecer quem era Deus na vida delas, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo, e estão dormindo hoje profundamente. E quando Jesus voltar, a primeira coisa, quando abrir os seus olhos, vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então, Paulo ele já tinha essa noção, né? Olha, eu vou descansar das minhas obras, eu vou descansar, mas a primeira coisa que eu vou ver ao acordar é ver Jesus vindo me buscar. Né? Então, estarei com Cristo, né? Quando E ele fala algumas vezes, ele diz assim, a coroa que me está reservada, o galardão que Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. Então, ele não está colocando uma coisa imediatamente depois. A questão aqui não é tempo que ele está falando. Ele está falando apenas da certeza que ele tem. Ele tem a certeza que quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor Jesus vai me dar esse galardão. O tempo é Ele quem decide. Ontem eu estive na Santa Casa de Misericórdia aqui de Sorocaba, fazendo visitas a 3 pessoas, todas com mais de 90 anos. Então, com dificuldade de respirar, de ouvir, de enxergar, de se alimentar. Então, o que é que essas pessoas precisam? Descansar. Você para avaliar a vida de Paulo. Ele mesmo descreve várias vezes açoitado, apedrejado, acorrentado, náufrago várias vezes. Então ele está dizendo, morrer é lucro porque ele vai descansar dessas fadigas todas dos que nós temos nesse mundo. Só isso. Mas quando o Senhor vier, o justo juiz, ele garante que ele vai receber a coroa da vida eterna quando Deus determinar. E nós precisamos nos preparar para estar prontos para isso, né? Continuando então aqui, pregando aos espíritos na prisão. Um outro texto é 1 Pedro 3, né, capítulo 3 de 1 Pedro. Fala ali que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Né? Então, os espíritos, enquanto Cristo estava na tumba descansando, ele pregou, foi até o inferno pregar a esses espíritos que estavam ali, né, desencarnados, o povo lá antes do dilúvio. Mas aí virou uma questão bem confuso aí, né? Como que vai ter uma nova chance para esses que já estão lá? Eles têm uma nova oportunidade de salvação? Mais uma vez, se eu começo a pensar com um gancho de uma premissa errada, eu vou pendurar uma dúvida aí. Então, Jesus foi para onde quando ele morreu? Bem, se você pega Eclesiastes e você pega toda a base, quem morre não tem consciência, não há desejo, não há plano, não há amor, não há ódio, não há consciência, jaz no esquecimento. Então, o que é que Jesus quis dizer, ou a Bíblia quer dizer, quando diz que Jesus pregou, Pedro falando, que ele pregou aos antediluvianos? Como é que o Evangelho foi pregado aos antediluvianos? Jesus se utilizou de Noé, que foi o instrumento de pregação, porque aqui não é uma questão literal, ele está falando dos que estão presos no pecado. A cadeia que te prende, você que está me assistindo, não é uma cadeia física, é a cadeia do pecado que está no seu sangue. É o que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai tirar esse espinho que eu tenho na carne? Então, a Bíblia está dizendo, Pedro está falando que Jesus pregou mesmo aos antediluvianos através dos 120 anos de pregação de Noé. Eles tiveram a oportunidade deles, porque Jesus pregou para eles através do profeta. A palavra profeta quer dizer literalmente boca de Deus. Então, essa é a ideia de Pedro 3, 13, 1 Pedro 3, 13 a 20. E a gente confunde as coisas, como o pastor já mencionou em cada um deles. Se a gente tem a consciência do que é a morte, não faz o menor sentido cada uma dessas colocações que são feitas, né? E para encerrarmos aqui, o último texto de hoje, pastor Tiago, fala um pouquinho das almas dos mártires que choram debaixo do altar. Mas, mais uma vez, não estão dormindo aqueles que morreram? Como que essa questão deles estarem aí chorando, como que essas almas, qual é o simbolismo relacionado a isso? De acordo com a lição, quando a gente vai até o finalzinho da última citação, o autor ele deixa bem claro que
O fato de João ter visto as almas dos mártires sobre o altar não tem nada a ver com o estado dos mortos, mas com a situação deles no estado intermediário. E aí ele deixa claro aqui, é apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de seu Deus. Então, nesse contexto aqui, as almas debaixo do altar, a lição ela mostra, né, a palavra de Deus mostra que as almas é sobre um contexto de um altar simbólico, não era literal. E ao mesmo tempo ela tenta mostrar aqui também que seria necessário concluir que os mártires não estavam felizes no céu, né? Então ele tenta mostrar de uma maneira que não era que eles estavam clamando por vingança, não era que eles não estavam desfrutando da recompensa da salvação, ou que eles tinham desejo de vingança, mas na realidade, o que eles estavam buscando é que toda a cena, ela consiste numa representação simbólica, né? Eu não sei o que o pastor pode falar. Porque veja, para mim duas coisas são importantes aqui. A primeira coisa, se eu encarar que esse Marte está vivo num corpo espiritual, que eu entendo como alma, por que é que eles não estão felizes? Por que é que eles estão clamando por vingança? Por que é que há desejo, ódio, rancor, mágoa naqueles que os mataram? Então, isso não encaixa com o contexto de vida plena que Deus vai trazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui há exemplo do santuário terrestre, no altar de sacrifício, o sangue da vítima era derramado ali. Então, João está fazendo uma alusão em Apocalipse, dizendo, olha, da mesma forma que as vítimas morriam pelos pecadores, o sangue dos mártires que vocês mataram, pessoas que viveram, que deram testemunho, almas que a Bíblia diz em Hebreus que o mundo não os merecia, esse sangue também está aqui clamando. De uma forma simbólica, essas pessoas deram a vida e Deus, está vendo essas almas clamarem. Não que elas estejam vivas, é um simbolismo de que o sacrifício delas não for em vão. Mas eu volto a dizer, o diabo colocou um gancho no Éden, ele disse à mulher, você não morre, certamente não morrerás. E esse gancho vem perpassando toda a Bíblia e muitos, eu espero que não seja o seu caso, têm colocado suas dúvidas ali. Você vai perceber que todas as passagens controversas giram em torno do mesmo assunto. Essas pessoas estão vivas, está vendo que elas estão vivas? Vivas, Paulo diz, vai morrer e vai vivo para o céu. Olha, as almas que morreram, todas estão vivas lá, clamando. Olha, o Lázaro morreu, mas está vivo. Não é assim que a Bíblia diz, porque o homem não é uma dicotomia, o homem é uma unidade orgânica. Então, Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó, e lhe soprou nas narinas o fôlego, e o homem passou a ser alma. Então, amigo, você não tem alma, você é alma. E a alma que pecar, esta morrerá. Então, todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra alma, está se referindo a uma pessoa viva. Né? Não o espírito. O espírito é a mesma coisa que fôlego de vida, que sopro de vida na Bíblia. Não é alma. A alma é uma pessoa viva. Então, esses ganchos é que nos possibilitam colocar as nossas dúvidas e, infelizmente, pessoas bem intencionadas têm pendurado coisas muito pesadas, doutrinas inteiras têm sido construídas em cima desses ganchos mal compreendidos da palavra de Deus. Está certo. O nosso tempo já passou, né? Já encerramos aqui. Há muitas coisas ainda para falar, há com certeza outros textos ou outras citações que a gente pode contextualizar tudo isso que foi falado, mas aí fica o convite também para que aqueles que estão nos acompanhando estudarem um pouquinho mais, nos procurarem, mandarem mensagens, comentários, se quiserem saber um pouco mais a respeito desses assuntos. E ficamos com aquela questão, a importância de estudar, né, de forma profunda a Bíblia, todo o contexto, para entendermos de forma correta, coerente, tudo aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Agradeço a participação dos pastores aqui conosco, mais uma vez. Vou pedir para que o pastor Tiago faça oração para nós encerrarmos. Oremos. Senhor querido Deus, nós agradecemos a oportunidade que temos de compartilharmos a lição, de entendermos e buscarmos mais através da palavra de Deus, não somente o consolo pelo nosso sofrimento, mas também a esperança na vida eterna. Nós agradecemos porque a lição
nos demonstrem que devemos ter mais intimidade com a Tua Palavra, mas também colocar em prática aquilo que nós lemos. Entregamos o nosso dia em Tuas mãos e tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 E obrigada a você que esteve conosco até aqui e continue compartilhando o vídeo, mandando, curtindo o nosso canal e entrando em contato conosco se quiser saber um pouco mais. Obrigada.